Olá, amigos. Meu nome é Luiz Rivas, sou autor do livro Reencarnação Fácil. A gente está falando aqui um pouquinho sobre alguns tópicos sobre a reencarnação. Agora a gente vai falar de algumas reencarnações de alguns espíritos conhecidos. As informações são dadas pela mediunidade de alguns médiuns, principalmente do Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Nós temos aqui na nossa ilustração, que vamos ver aqui, nós temos o caso de Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, il trovatore de Dio, né? O maior santo, diríamos assim, o santo que vivenciou a humildade a um nível máximo. Ele já teve várias encarnações, mas uma marcante, quando ele esteve na ilha de Patmos e foi conhecido como João Evangelista, o autor do Apocalipse. Ele amava os peixes, a natureza, e quando estava como Francisco de Assis, quando reencarna, tem o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Lobo, a ovelha, né? O amor aos animais é uma marca na sua linha psíquica. Isso quer dizer que o espírito mantém uma certa ordem de pensamento, encarnação entre encarnação. Então, por exemplo, um filósofo é de supor que antigamente já deve ter tido alguns conhecimentos de filosofia. É lógico, cada vez vamos aprendendo novas coisas, mas a linha psíquica ela vai sendo levada ao longo de milênios. Então, vamos ver outro caso. O Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier, né? Ele foi o padre Anchieta, padre Manuel da Nóbrega, que ele veio e esteve no descobrimento da cidade de São Paulo, né? E ele foi o Públio Lentulus, né? Aquele senador romano, na época de Jesus, que teve contato e escreveu, né, ao César Augusto, né, descrevendo como era visualmente Jesus. Né? Temos outro caso, o espírito de Joana de Ângeles, a guia espiritual do Divaldo Franco. Ela teve várias encarnações na linha religiosa. Foi Joana de Cusa, né? Joana de Cusa, né? Na época de Jesus, foi Clara de Assis, mas tem uma coisa bem interessante. Eu não sou brasileiro, eu sou peruano, e nós estudamos na escola uma das vidas de Joana de Ângeles, que é Sor Juana Inés de la Cruz, a maior escritora barroca do século de ouro espanhol, 1600, 1700. Nessa época, a Espanha dominava o planeta. E a Espanha instaurou adotou um método artístico, o barroco, e o barroco espanhol. Era muito rebuscado. Só pessoas com altíssimo nível de conhecimento dominavam escrever. E a Sor Juana Inés de la Cruz é a representante do barroco espanhol. Tanto que no México, uma das notas principais, nas notas de dinheiro, é a imagem de Sor Juana Inés de la Cruz. Ela é conhecida também como a mãe, né, do sistema contra o machismo, né, do feminismo, né, porque ela, desde pequenininha, né, ela foi uma criança gênio, foi muito conhecida. Quando ela entra no convento, porque não deixa o sistema estudar, nessa época a mulher não podia estudar na universidade, então ela, dentro do convento, cria aparelhos de música, aparelhos de ciência, química, né? E ela escrevia de uma forma impressionante. Ela chama a atenção de muitas pessoas. Este espírito, né, que amanhã vai ser conhecida como Joana de Ângeles, que é o guia espiritual do Divaldo Franco, né, um dos espíritos mais avançados, talvez a maior intelectual da fala hispânica de todos os tempos, né? Mas vamos avançando. Nós temos aqui a Joana d'Arc, a menina francesa do século XV, né? Quando ela vai defender a França da invasão inglesa, né? E ela vai ser traída pelo seu próprio povo. Os espíritos contam, principalmente através da psicografia do Chico Xavier, Humberto de Campos comenta que ela foi na encarnação anterior Judas Iscariote, esse mesmo, o Judas, o Iscariote, que deu um beijinho a Jesus. Ele, depois de muitos séculos, né, que vai reencarnar com lepra, enfim, vai se regenerar e logo vai ser a grande santa
Joana d'Arc, que vai salvar e defender o rei francês, né? Logo depois, o mesmo Espírito vai ser convocado pelo Espírito da verdade para fazer parte do Espírito da codificação. Então pensa, se aquele que traiu Jesus depois se regenera e agora está na equipe da verdade, onde que nós estávamos? Isso me fala meu filho, né? Puxa, pai, se esses espíritos eram assim na época de Jesus e hoje já são meio que luminosos, onde que a gente estava? Pensem vocês. Bom, nós temos o caso de João Batista, que foi o profeta Elias, o maior dos profetas da antiguidade. Lembre que Elias mandou cortar a cabeça aos sacerdotes do Baal, e João Batista desencarna também com a cabeça cortada. E temos o caso de Pitágoras. Pitágoras, um dos grandes gênios da matemática, filósofo grego, ele teve uma encarnação anterior como um soldado chamado Euforbo, né? Isso é uma novidade. Então, e ele lembrava quando ele participou na guerra de Troia. Vocês devem ter visto algum filme ou lembrar do cavalo de Troia, quando, né, Helena de Troia é capturada pelos troianos e aí vão os gregos tentar pegar ela e está Aquiles, enfim. Então, um dos soldados do lado troiano foi Euforbo e Pitágoras lembrava o escudo e a marca da lança, né, que ele possuía, né? Uma coisa muito interessante. Outra coisa interessante, quando é a última reencarnação? A última reencarnação acontece quando a gente chega a um nível máximo de caridade e humildade, que a gente já tem uma certa quantidade de luz. Esse momento, os espíritos comentam que é mais ou menos como quando Francisco de Assis chegou a esse nível. Então pensem vocês, o que nos falta chegar ao nível de Francisco de Assis? Aí nós deixaremos de reencarnar. Vamos à próxima ilustração. Falar sobre Napoleão e Allan Kardec. Aqui vemos Napoleão, que na encarnação anterior foi Júlio César, aquele que invadiu a Gália antes de Cristo e levou o idioma latim, né? Depois foi o maior estratega militar, reencarna-se na França e é o Napoleão Bonaparte. E antes foi o Alexandre Magno, 3 séculos antes do Cristo. O Alexandre Magno dominou toda a área do Médio Oriente e o mundo conhecido da época. O maior estratega militar de todos os tempos reencarna-se 3 vezes. Coisa interessante, o espírito Allan Kardec reencarnou-se antes como o Allan Kardec, o druida, e essa encarnação aqui, vemos aqui, o druida Allan Kardec, e aqui o Júlio César. Júlio César invade as Gálias, e aí estava já Allan Kardec, o druida, né? Logo, quase 2000 anos depois, quando Allan Kardec, o codificador Hipólito León de Niza-Rivaia, reencarna em Lyon, 1804, já Napoleão Bonaparte, que é o Júlio César, né? O Napoleão Bonaparte estava imperador da França. Novamente estão juntos. Tem uma coisa interessante. O Allan Kardec foi o Jan Hus. Jan Hus foi um padre na Tchecoslováquia que traduziu a Bíblia ao checo e era um dos padres da Reforma Protestante. Há um dado muito interessante aqui. Na época que o Júlio César invade as Gálias, ele tem uma surpresa. Encontra-se com um personagem da história que é conhecido, e depois vai ser muito conhecido como Asterix. O nome dele é Vercingetorix, né? Então, o que acontece? Quando o Júlio César, ele tem diversos inimigos, ele invade muitos povos, mas tem um em especial que chama a atenção a ele, porque oferece tanta resistência, e ele fala assim, meu Deus, quem é esse general tão bravo, né? Só que quando captura, ele não mata, ele captura e leva até Roma. Então todo mundo fala assim, nossa, esse nosso imperador é muito misericordioso, né? Não matou, não capturou. Ele e a família de Vercingetorix. Vocês vão conhecer o Asterix, né? Ele foi depois conhecido como Asterix, né? Nas historinhas a quadrinhos. Muito bem. Séculos depois vai passar,
que o mesmo espírito Vercingetorix vai reencarnar-se como, eu não sei muito bem francês, mas é assim, Louis Charles Antoine, deve ser, né? Antoine, não sei. Bom, então, esse general vai ser o general do Napoleão. Quando Napoleão está invadindo o Egito, e ele está em perigo, o Napoleão está invadindo, o general Louis, né, vai entrar e vai defender Napoleão e vai dar até a vida por ele, vai salvar o Napoleão. Então, é uma forma como se fosse de retribuir, olha que interessante, um favor de uma encarnação anterior, né? Ele, o espírito, volta novamente. E outro caso interessante é o de Leon Denis. Leon Denis, né, que foi praticamente contemporâneo com Kardec, seria o discípulo de Kardec, o continuador da obra de Allan Kardec, né? Na encarnação anterior, Kardec era Jean Hus. Leon Denis vai ser John Wycliffe, quando Jean Hus vai inspirar muita parte da sua filosofia da reforma nos trabalhos que John Wycliffe fazia na Inglaterra. Ele vai fazer na Checoslováquia. Então, eles já vão ser amigos na encarnação anterior e na época do século XIX, professor Rivail, Allan Kardec, e logo vai vir Leon Denis na sequência, amigos também. Então, observamos que até amizades de outras vidas podem perdurar por séculos ou milênios. E assim, meus amigos, terminamos mais uma aula da nossa série Reencarnação Fácil.